noite eu queria falar também sobre esse assunto. Na verdade, é uma chave. E essa chave, você sabe que chave você usa para abrir portas, né? E a gente já falou tanto sobre chaves aqui, né? Talvez seja uma chave de ativação ou de molestamento do espírito diante desse entendimento. Mas nós temos que pôr em prática isso na nossa vida. Então aqui no capítulo 1 do Evangelho de João, se você quiser abrir sua Bíblia aí, ou seu smartphone, onde quer que esteja a Bíblia aí, pode abrir. A gente é privilegiado de consultar a Bíblia em qualquer lugar, né, qualquer hora, em várias versões. E aqui o texto fala sobre a encarnação do Verbo, capítulo 1, versículo 1 de João, do Evangelho de João. E o que é a encarnação do Verbo? É o Verbo se transformar em carne. O Verbo, a palavra verbo, ela significa uma ação de fazer algo, de criar. Verbo é ação. E todas as frases que são construídas geralmente com verbos. E aqui, no princípio, era o verbo, a palavra, a ação. Ele está dizendo aqui no versículo 1, no princípio era o verbo, a ação, a palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dessa ação, por intermédio dessa palavra. Foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez sem essa ação. E o interessante é que aqui no versículo 14, se você adiantar, correr o olho ali para o versículo 14, ele diz assim: o Verbo se fez carne. A palavra, aquela ação, aquilo que estava no princípio com Deus, ela se fez carne e habitou entre nós. A encarnação de Jesus, a vinda de Jesus como ser humano, mudou tudo. Mudou tudo aquilo que até ele via, ficava como se algo obscuro, uma sombra, não uma realidade, mas em Cristo tudo se tornou real. Por que se tornou real? Porque ele assumiu uma forma. O texto de Filipenses, no capítulo 2, diz que ele assumiu a forma humana, foi encontrado em figura humana. A palavra se transformou em carne, tomou forma. Podemos dizer que a palavra ganhou um significado. E qual é o significado da palavra? É Jesus. Aquela palavra, aquela ação. Agora, essa palavra escrita que você vê no texto, ela é uma ação verdadeira. Ela ganhou forma, ganhou significado, ganhou uma personificação. Ela é uma pessoa. A mesma palavra é uma pessoa. Enfim, ela materializou-se. Virou matéria. Virou carne e sangue. Tem um texto das epístolas de João que diz que são três que testemunham no céu: o Espírito, a Palavra e o Pai. A própria palavra, Jesus, é o Logos de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Agora a palavra se tornou carne, ganhou significado, ganhou forma, ganhou conteúdo. É uma personificação. A palavra virou carne e sangue, que nem nós somos. A epístola de João diz que são três os que testemunham na terra: o Espírito, a água e o sangue. Água e sangue fala de humanidade. Ele ganhou humanidade.
A palavra é uma pessoa, a palavra é Jesus. Jesus é o próprio Logos de Deus. Jesus é uma realidade. Não é mais uma sombra perdida. A Escritura não é mais vazia, é uma letra fria. Agora ela se tornou forma. Sempre quando você olhar para a Escritura, sempre quando você olhar, você vai ter que olhar a Bíblia, a Escritura, a própria vida. E tudo que você interpretar, você tem que interpretar a partir do Cristo encarnado, do Cristo vivo, do Cristo em carne e osso que esteve aqui, que se esvaziou de si mesmo, se esvaziou da sua divindade e foi achado na semelhança de servos, foi achado e encontrado como homem. Tudo sobre a vida e a existência se encarna em Jesus. Você entende? Tudo está sobre ele. Tudo que se pode interpretar para a vida e a existência está encarnado em Jesus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, esteve aqui, cheio de graça e de verdade. Aqui em 1 João capítulo 5, versículo 6, ele diz assim: o tríplice testemunho de Cristo. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, o Espírito de Jesus em nós. Porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunhos no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E os três são um. E há três que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Os três são unânimes em um só propósito: Jesus Cristo, o Deus eterno, o Verbo que estava com Deus, o Verbo de toda a criação, o Verbo que criou todas as coisas, se encarnou e virou gente, um cheiro de gente, igual a mim e a você. Ele é a expressão exata da sua pessoa. Ele é a expressão exata de Deus, diz Hebreus. Quando você olha Jesus Cristo, você vê Deus em Jesus. A vida verdadeira está em Jesus. A vida de Jesus é a própria luz dos homens. É uma luz que resplandece nas trevas. Aqui o texto, capítulo 1, versículo 4 do Evangelho de João diz assim: a vida estava nele, em Cristo, e a vida era a luz dos homens. A vida de Jesus é a própria luz. A vida de Jesus em você é a própria luz dos homens. A luz que resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem. Ele, Jesus Cristo, é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Amém. Quando você é ativado, o seu espírito, você tem a lâmpada do Senhor acesa dentro de você, que ela esquadrinha todo o seu corpo, toda a sua vida. Este é o significado dessa encarnação. A partir de agora, tudo você precisa interpretar a partir desse entendimento. A partir do entendimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. De como Ele nos mostra o caráter de Deus. Jesus disse certa vez: quem vê a mim, vê ao Pai. Quando você quer conhecer a Deus, você precisa olhar para Jesus. Você precisa olhar para Jesus e agir como Jesus agiu, fazer como Jesus fez, ser como Jesus foi. Todos precisam testificar a respeito dessa luz que ilumina os homens. Quando essa luz nos ilumina, nós podemos testificar pela luz de Jesus em nós, pelo nosso interior habitado por Jesus, pelo Espírito de Jesus, através da nossa vida.
O Verbo estava no mundo. Jesus se encarnou, e tudo foi feito no mundo por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Muitas pessoas não conhecem Jesus. Apesar de confessarem o nome dele, saberem através de vídeos, de filmes, de histórias da Bíblia, inclusive da Bíblia, mas não conhecem Jesus, não têm o Espírito dele, não conhecem o Espírito que o habita. Jesus disse para os seus discípulos: você precisa conhecer o Espírito a que vocês pertencem. Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O poder de ser feito é você entrar dentro de um processo. Quando você crê no Evangelho, em Jesus, você passa a entrar numa caminhada de filho de Deus. É um poder de você ser feito. Quando você é habitado pelo Espírito de Jesus, você tem um poder de ser feito filho. É como uma criança que nasce, ela precisa crescer e se desenvolver. Essa criança, ela precisa ser ensinada a respeito do caráter dos filhos de Deus. Em cada ser humano há uma luz, e essa luz deve ser ativada através da sua consciência, a consciência nova e viva a respeito do Evangelho de Jesus e da Boa Nova, a fim de que essa luz ilumine todos os outros homens. A palavra se encarnou, a palavra foi personificada, o Verbo. A palavra estava do mundo, mas o mundo não o conheceu. Mas nós o recebemos. Amém. Nós cremos. Ser filho, poder de ser filho é entrar no processo, é ter a mente renovada pela boa nova do Evangelho, é ter essa mente transformada, essa mente em constante processo, e caminhar nesse processo em uma nova consciência, para dentro do Evangelho, para dentro do que Jesus nos orienta e nos ensina, através do seu legado, daquilo que Ele deixou para nós, do seu caráter, da sua glória. Quando você caminha nessa direção, a sua condição muda, você entra numa condição de filho maduro. Você amadurece, você cresce. É um crescer na vontade de Deus, não na vontade de carne, nem na vontade de sangue e nem na vontade de homens, mas é crescer para a vontade de Deus. Você não cresce pela minha vontade, nem pela vontade da sua própria carne, mas você cresce na vontade de Deus, através do Espírito de Jesus dentro de você. O Verbo se personificou, virou gente, virou carne e sangue, porém cheio de graça e de verdade. Vimos o seu caráter, a sua glória, a glória do Pai. Quem vê a Jesus vê o Pai, como ele diz lá em João capítulo 14. Filipe, há quanto tempo estou convosco? Vocês não me conhecem ainda? Quem vê a mim vê o Pai. Quando você entender o Espírito de Jesus, você verá a Deus. Você conhecerá a Deus. Você andará no Espírito de Deus. Viver a vida de Jesus te leva para esse lugar. Jesus, Ele já existia antes de tudo. No princípio era Ele. No princípio era Ele. E Ele trouxe sobre cada um de nós a sua plenitude de graça sobre graça. Graça sobre graça é um ciclo. O que é um ciclo? Algo perene que não cessa. A sua plenitude de graça sobre graça, de favor sobre favor. É claro que você sabe o que é graça. É favor imerecido. É um ciclo de favor de Deus para mim e para você. Deus nos favorece em todo momento. A lei, os mandamentos, como você vê no texto, a lei e os mandamentos vieram por intermédio de um homem, Moisés. Mas a graça e a verdade, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade.
Eu sou a vida, a graça de Deus e a verdade de Deus vieram por intermédio do Cristo encarnado. Deus é revelado na terra por intermédio de Jesus. Deus é revelado aqui por intermédio de Jesus em mim, porque Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória, do caráter de Jesus, de quem Ele é em nós, em mim e em você. Quando esta glória está presente em nossa vida, tudo muda ao nosso redor. Tudo muda. É Ele que nos dá o seu Espírito. É Ele que nos dá o poder de ser feito filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Depois da cruz, a informação que nós recebemos da cruz, e temos o privilégio de receber essa informação hoje, de que Jesus morreu na cruz do Calvário, e que nos resgata e nos livra dos pecados, e trouxe essa plenitude de que em Cristo todas as coisas estão consumadas. Deus em Cristo reconciliou consigo mesmo o homem, todo homem, não imputando sobre ele suas transgressões, mas levando as transgressões sobre ele na cruz do Calvário. Para aqueles que olharam para a cruz do Calvário na história, receberam esse poder, porque o Evangelho é poder de Deus. Mas e para trás da cruz? Antes da cruz, havia um Cordeiro eterno de Deus, que resgata o homem. Todos aqueles que encontraram esse Espírito, eles receberam a salvação de Deus. Por isso, tudo na vida deve ser interpretado a partir da encarnação de Jesus, do modelo de Jesus, do seu significado, da sua materialização, enfim, de tudo. Sempre quando você interpretar a vida e a existência, interprete e caminhe segundo Jesus. Interprete a vida de acordo com Jesus. Interprete as circunstâncias de acordo com Jesus. Como Jesus fez, como Jesus é, como Jesus agiria. Como eu posso resolver isso? Através do Espírito de Jesus em você. Desse significado. Isso é ter uma palavra viva. Isso é ter uma fonte de água viva dentro de você. Isso é ter um rio de água viva correndo dentro de você. Um rio de significados. Ele é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todos. Não é este ou aquele. Não é esta instituição ou aquela. Ele é a verdadeira luz. Amém? Glória a Jesus.